8h30 em ponto. Ajuda nós aí, para nós começar a sessão. Senhores. Eu não... É que é Facebook. Que é Facebook. Tá no jeito aí, Bastião? Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 10ª legislatura deste poder, segundo biênio, que se realizará em 30/10, que se realiza em 30/10 de 2023, às 8h32. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 31ª sessão ordinária de 2023. Bom dia a todos. Ata da 31ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa, o 6º período legislativo da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Pimenta Bueno. Aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2023, às 8h40 e 5 minutos, no plenário da Câmara Municipal, localizada na Avenida Castelo Branco, 930, sob a presidência do vereador Sóstenes Silva, do Partido Progressista, e com a presença dos seguintes vereadores: do Partido Trabalhista Brasileiro, Marcelo Augusto Stucco; do Partido Patriotas, Osiel Almeida e Rafael Assis de Paula; da Mobilização Nacional, Juninho Coelho e Marcílio Thiago; do Democrático Trabalhista, Vicente Pinheiro; do União Brasil, Fábio Rodrigues da Silva e Simoni Batista; e do Partido Socialista Brasileiro, Sandro Tuca. O presidente declarou a sessão aberta, invocando a proteção de Deus, dispensada a leitura da ata da 30ª sessão ordinária, da 18ª sessão extraordinária e da 19ª sessão extraordinária, ficando aprovado por unanimidade dos presentes, uma vez que o vereador Marcelo Stucco não havia chegado no plenário em única votação simbólica, em quórum de maioria simples. Em seguida, o presidente solicitou a leitura da composição da Comissão Permanente desta Casa de Leis, em virtude do retorno do vereador Rafael de Paula, como membro da Comissão Permanente de Sustentação e presidente da Comissão Permanente de Educação e Saúde e Assistência Social, lido o ofício 1149, lido o requerimento número 184, lido o ofício número 204/2023, lida a lei, o projeto de lei 3.705, lido o projeto de lei 3.207, lido o projeto de lei número 3.714, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional, suplementação e dotação no valor de R$ 169.472.
Lido o ofício número 1156/2023. Lido o projeto de lei número 3715/2023, de autoria do Poder Executivo. Lido o ofício número 208/2023. Lido o projeto de lei número 3716/2023, de autoria do Poder Executivo. No valor de R$ 21.154,90. Lido o ofício número 1182/2023, de autoria do prefeito. Lido o projeto de lei número 3717/2023. Lido o ofício número 209/2023. Lido o projeto de lei número 3718, de autoria do Poder Executivo, no valor de R$ 150 mil, destinado a suplementar e dotação orçamentária da Secretaria de Fazenda, Administração e ainda outras providências. Lido o requerimento número 148 e 149 do vereador Juninho Coelho. 150 de autoria do vereador Marcelo Estocco e vereador Juninho Coelho, Simoni Batista e José Almeida. Tendo o autor da matéria manifestado favorável, solicitação 151 da autoria do vereador Marcelo Estocco, sendo discutido pelo autor da matéria, pelos vereadores Rafael, José Almeida e Simoni. Vereador Sócrates Silva apresentou o requerimento verbal, questionando se o município possui um micro-ônibus à disposição do serviço de capela municipal. E se em caso de inexistência do micro-ônibus, qual é a razão para essa ausência? E se existe a possibilidade de adquirir. Durante a discussão do requerimento verbal, os vereadores Simoni Batista, Fábio Tizil, José Almeida e Marcílio Pombinho expressaram seu interesse em incluir seus nomes no requerimento verbal, onde o autor da matéria autorizou a inclusão. Todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade em única votação simbólica em quórum de maioria simples. Lida a indicação número 412, 420, 421, 424, de autoria do vereador Fábio Rodrigues. 413, 414 e 415, de autoria do vereador Zé Almeida. 416, de autoria do vereador Juninho Coelho. 417, da vereadora Ana Paula. 418, do vereador Sócrates Silva. 419, do vereador Juninho Coelho. E Marcílio Pombinho, Marcelo Estocco, Sócrates Silva e Zé Almeida. 422, 423, 424, 427, de autoria do vereador Marcelo Estocco. 425 e 426, de autoria da vereadora Simoni Batista. O presidente encaminhou a quem de direito a referida matéria. Sem mais matérias serem lidas e votadas no primeiro expediente, o presidente da Câmara Municipal franqueou a tribuna em tema livre, concedendo com um período de 15 minutos, com direitos à parte, ao vereador Marcílio Pombinho, sendo aparteado pelo vereador Marcelo Estocco e Simoni Batista. E em seguida, a tribuna foi franqueada ao vereador José Almeida, em que foi aparteados pelos vereadores Sócrates Silva, Marcelo Estocco, Vicente Pinheiro e Simoni Batista. Posteriormente, a tribuna foi franqueada ao vereador Juninho Coelho, onde foi aparteado pelos vereadores Marcílio Pombinho e Simoni Batista. Em seguida, foi franqueada ao vereador Marcelo Estocco, sendo aparteado pela vereadora Simoni Batista e pelo vereador Marcílio Pombinho. Sem que fosse solicitado intervalo regimental, o presidente solicitou ao secretário que fizesse a chamada regimental, em que foi constatada a presença de todos os vereadores. O secretário realizou a leitura da ordem do dia. Lido o parecer da Comissão Permanente de Justiça da Ação, número 234/2023, sem que for discutido e manifestado favorável, lido o ofício número 1007/2023, apresentando veto parcial do autógrafo número 3.253, referente ao projeto de lei 3.634/2023, de autoria do Poder Executivo, que veta o seguinte dispositivo, inciso 7º do artigo 1º. De autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Municipal Porteira Dentro no âmbito do município de Pimenta Bueno. O presidente informou que cada dispositivo será votado individualmente durante a apreciação do veto parcial, artigo por artigo. Foi colocado o veto parcial em discussão, sendo debatido pelos vereadores Marcílio Pombinho, Sócrates Silva e Marcelo Estocco.
Durante a discussão da matéria, o vereador Marcelo solicitou vista para análise mais aprofundada do veto. Neste momento, o presidente pausou a sessão. Ao retornar, o pedido de vista foi solicitado pelo vereador Marcelo. Foi colocado em votação no plenário, tendo todos os vereadores manifestado favorável ao pedido. Lido o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, número 232/2023. Sem que for discutido, manifestado favorável, lido o projeto de lei, lei complementar, número 19, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar Municipal número 4, de 20 de abril de 2011. Sem que for discutido, colocado em única votação nominal, em quórum de maioria absoluta, foi aprovado por unanimidade dos 10 votos favoráveis pelos vereadores Fábio Tizil, Vicente Pinheiro, Rafael de Paula, Simoni Batista, Sandro Tuca, Marcelo Pombinho, Juninho Coelho, José Almeida e Marcelo Stucco, e Sócine Silva. Lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Número 233, sem que for discutido, manifestado favorável, lido o projeto de lei complementar 20, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar Municipal número 011/2017, do Código Tributário Municipal. Sem que for discutido, colocado em única votação nominal, em quórum de maioria absoluta, foi aprovado por unanimidade dos 10 votos favoráveis. Lido o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, número 231/2023, sem que for discutido, manifestado favorável, lido o projeto de lei 3.653/2023, da autoria do Poder Executivo, que institui o Conselho Municipal da Mulher e da... Sem que for discutido, colocado em única votação nominal, em quórum de maioria simples, foi aprovado por 9 votos favoráveis pelos votos dos vereadores Fábio Tizil, vereador Vicente Pinheiro, Rafael de Paula, Simoni Batista, Sandro Tuca, Marcelo Pombinho, Juninho Coelho, José Almeida, Marcelo Stucco. Lido os pareceres das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, número 227/2023, de Finanças e Orçamento, número 173/2023, sem que for discutido e manifestado favorável, lido o projeto de lei número 3.710/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor R$ 344.553,32, destinado a suplementar a dotação orçamentária da Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo da Outras Providência. Sem que for discutido, colocado em única votação nominal, em quórum de maioria simples, foi aprovado por 9 votos favoráveis pelos vereadores Fábio Tizil, Vicente Pinheiro, Rafael Assis de Paula, Simoni Batista, Sandro Tuca, Marcílio Pombinho, Juninho Coelho, Osiel Almeida e Marcelo Stucco. Lidos os pareceres das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, número 228/2023, de Finanças e Orçamento, número 174/2023, sem que fosse discutido e manifestado favorável, lido o projeto de lei número 3.717/2023, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 1.349.996, destinado a suplementar a dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Sem que for discutido, colocado em única votação nominal, em quórum de maioria simples, foi aprovado por 9 votos favoráveis pelos votos dos vereadores Fábio Tizil, Vicente Pinheiro, Rafael de Paula, Simoni Batista, Sandro Tuca, Marcílio Pombinho, Juninho Coelho, Osiel Almeida e Marcelo Stucco. Lidos os pareceres da Comissão Permanente de Justiça e Redação, número 229/2023, de Finanças e Orçamento, número 175, sem que for discutido e manifestado favorável, lido o projeto de lei número 3.712/2023, da autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação no valor de R$ 43.142, destinado a suplementar a dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Sem que for discutido, colocado em única votação nominal, em quórum de maioria simples, foi aprovado por 9 votos favoráveis pelos votos dos vereadores Fábio Tizil, Vicente Pinheiro, Rafael Assis de Paula, Simoni Batista, Sandro Tuca, Marcílio Pombinho, Juninho Coelho, Osiel Almeida e Marcelo Stucco. Lei dos pareceres das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, número 230/2023, de Finanças e Orçamento, número 176/2023, sem que for discutido e manifestado favorável, lido o projeto de lei 3.713/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por
pronação e dotação no valor de R$20 mil, destinada a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Agricultura e da outras providências, sem que foi discutido, colocado em única votação nominal, em quórum de maioria simples, foi aprovado por 9 votos favoráveis pelos votos dos vereadores Fábio Tizil, Vicente Pinheiro, Rafael Assis de Paula, Simoni Batista, Sandro Tuca, Marcílio Pombinho, Juninho Coelho, José Almeida e Marcelo Estocco. Sem que tivesse mais matéria a ser apreciada na ordem do dia, e sem vereadores inscritos em explicação pessoal pelo espaço de tempo de 10 minutos, sem direitos à parte, e sem que tivesse vereadores inscritos para a liderança de bancada pelo espaço de 5 minutos, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão às 12h28. Eu, vereador Osiel Almeida Lavreia, apresente ata que depois de lida e aprovada vai assinada por mim e pelos demais membros da mesa. Pimenta Bueno, 23 de outubro de 2023. Lida a ata, senhor presidente. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício número 460/2023, de autoria do prefeito, encaminhando mensagem de veto parcial ao autógrafo 3.283/23, de 3 de outubro de 2023, ao projeto de lei 3.684/2023. Ofício número 460/2023, com excelentíssimo por senhor Sócio Silva Mendes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: veto parcial do autógrafo de lei número 3.283, de 3 de outubro de 2023. Comunicamos a Vossa Excelência que, nos termos do artigo 54 da Lei Orgânica do Município de Pimenta Bueno, decide vetar parcialmente o autógrafo número 3.283/2023, de outubro de 2023, que dispõe sobre a doação de aterro a munícipe de baixa renda para edificação da moradia e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício 454/23, de autoria do prefeito, encaminhando substituição integral do projeto de lei 3.706. Ofício número 454/2023. Com os nossos cordiais cumprimentos, venho por este solicitar a substituição integral do projeto de lei número 2895/2023 e sua respectiva mensagem de lei, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 2817 de 2021, de 23 de novembro de 2021. A substituição se dá em razão da necessidade de correção que foram detectadas após o protocolado no projeto a essa Casa de Lei. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da substituição do projeto de lei número 3.706/23, de autoria do Poder Executivo, a sua mensagem de lei. Projeto de lei número 2.895/2023, altera a Lei Municipal número 2.817, de 23 de novembro de 2021. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício 210/23, de autoria do prefeito, encaminhando o projeto de lei. Ofício número 210/2023. Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei número 2.907/2023, com sua respectiva mensagem de lei, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação para atender a Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da substituição do projeto de lei 3.719/23, de autoria do Poder Executivo, e sua mensagem de lei. Projeto de lei número 3.719/2023, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$190 mil, destinado a suplementar a dotação orçamentária da Autarquia Municipal de Esporte, Cultura e Turismo e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício 211/23, de autoria do prefeito, encaminhando o projeto de lei. Ofício número 211/2023, com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei número 2.908/2023, com sua respectiva mensagem de lei, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação
para atender a Secretaria Municipal de Obras, Serviço Público e Trânsito. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 3.720/23, de autoria do Poder Executivo e sua mensagem de lei. Projeto de lei número 3.720/2023 dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$400 mil, destinado a suplementar e dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito da outras providências. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício 212/23, de autoria do prefeito e encaminhe o projeto de lei. Ofício número 212/2023, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência, o projeto de lei número 2909/2023, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação para atender o Fundo Municipal de Assistente Social. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 3.721/23, de autoria do Poder Executivo e sua mensagem de lei. Projeto de lei número 3.721/2023 dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 62.909,20, destinado a suplementar e dotação orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício 213/23, de autoria do prefeito e encaminhe o projeto de lei. Ofício número 213/2023, com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência o projeto de lei número 2910/2023, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação para atender a Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 3.722/23, de autoria do Poder Executivo e sua mensagem de lei. Projeto de lei número 3.722/2023 dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$ 291.303,42, destinado a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral e da outras providências. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 3.436/22, de autoria do vereador Marcelo Stocco e sua justificativa. Este projeto foi solicitado desde o arquivamento de requerimento 151/2023 e acatado no plenário. Projeto de lei número 3.436/2022 institui o sistema de proteção, respeito e cuidado às mães de natimorto e com óbito fetal nas unidades de saúde credenciadas no Sistema Único de Saúde, SUS, e das redes privadas do município de Pimenta Bueno. Senhores, só justificando, essa solicitação de desarquivamento foi porque esse projeto, ano passado, nós tivemos um parecer contrário e nós estamos refazendo aí alguns detalhes para que ele venha a ser votado novamente com alguma alteração. Quero registrar também a presença do amigo David Piraí, um grande amigo, um líder, seja bem-vindo e vá se acostumando com as cadeiras deste parlamento. Encaminho o veto parcial e projetos horas lidas à Procuradoria Legislativa e às comissões para análise e emissão de parecer. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do requerimento 153/23, de autoria do vereador Juninho Coelho. Requerimento número 153/2023, requer a mesa ouvindo no plenário na forma regimental, seja o presente encaminhado ao senhor prefeito Arismar Araújo de Lima, que junto à secretaria responsável informa essa Casa de Leis. Qual a razão pela qual a coleta de materiais recicláveis não tem ocorrido nos bairros PNH 1 e 2 por mais de 14 dias, o que está impedindo a coleta eficaz nesta região? Juninho Coelho, vereador. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade dos presentes. Registrar também a presença do ex-vereador, grande líder, Marquinho do Cristal, secretário de Relações Institucionais também, vereador Cássio Ribeiro. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações 428 a 433, de autoria dos vereadores dessa Casa de Leis. Indicação número 428/2023, indica o excelentíssimo senhor Arismar Araújo de Lima, prefeito, que encaminha à secretaria competente para que estude a possibilidade de realizar cobertura asfáltica na rua José Bonifácio, próximo ao número 348, bairro Vila Nova. Vereador Fábio Tizil. Conforme determina o regimento interno desta Casa de Leis. Desculpa, perdão, senhor secretário. Indicação número 429/2023, indico ao senhor Arismar Araújo de Lima, prefeito, que encaminha à secretaria competente
para que veja a possibilidade de instalar quebra-molas na rua Fernão Dias, do município de Pimenta Bueno, vereador Juninho Coelho. Indicação 430/2023, indica ao senhor Ismar Araújo Delimo, prefeito, que encaminha a secretaria competente, para que veja a possibilidade de colocar tampa nos bueiros da rua Joaquim Nambuco, vereador Juninho Coelho. Indicação 431, indica ao senhor Arismar Araújo de Lima, prefeito, que encaminha a secretaria competente, a presente solicitação no sentido de realizar manutenção, encascalhamento e patrulhamento na estrada velha do Calcário, Juninho Coelho. Indicação 432/2023, indica ao senhor prefeito que encaminhe a secretaria competente para que veja a possibilidade de realizar manutenção com manilhamento no final da rua Dom Pedro II, vereador Juninho Coelho. Indicação número 433/2023, indica ao senhor Ismar Araújo de Lima, prefeito, que encaminha a secretaria competente para que veja a possibilidade de designar um agente de saúde para atender os munícipes da linha 17 no setor Abaitará, vereador Sandro Tuca. Indicações, hora lida, presidente. Obrigado, senhor secretário. E me perdoe eu interrompi o senhor, mas é porque entrosamento aí, tô devagar. Estamos... Conforme determina o regimento interno dessa Casa de Leis, encaminho matérias horas lidas a quem dê direito. Sem que tenha mais matérias a serem lidas e votadas pelo expediente, e nenhum vereador inscrito na tribuna para fazer uso da palavra, solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Todos os vereadores presentes, exceto o vereador Sócrates Silva. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui o meu amigo, irmão em Cristo Leonardo, vereador Marquinho. Seja sempre bem-vindo a essa Casa de Leis. Ordem do dia, única discussão e votação. Veto parcial do autógrafo número 3.253, projeto de lei número 3.714, projeto de lei número 3.716, projeto de lei número 3.718. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 234/2023 da Comissão Permanente da Justiça e Redação. Parecer número 234/2023 da Comissão Permanente de Justiça e Redação manifesta favorável. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do ofício 1007/23, veto parcial ao autógrafo 3.253 ao projeto de lei 3.634/23, de autoria do Poder Executivo. Ofício número 1007/2023, relativo ao senhor Sócrates Silva Mendes. Veto parcial do autógrafo de lei número 3.253, de 4 de setembro de 2023. Presidente, esse aqui é o veto referente ao porteiro adentro, né? Só para deixar os companheiros a par aí desse veto que veio do Executivo para cá. Votação nominal. Consulto aos vereadores se mantém ou derrubam o voto referente ao inciso 7º do artigo 1º. Coloque a única discussão. Senhor presidente, pela ordem. Por ser uma emenda posta por minha autoria e do vereador Ziel, eu quero pedir aos nobres colegas, já conversei com o secretário e tudo sobre essas situações, e vejo a melhor forma que ele falou, ó, mantenha o veto que depois a gente encaminha para casa, mas não foi convincente da parte do secretário, então eu peço a cada um dos nobres parlamentares que é contra esse veto, derruba o veto, que caso depois eles vejam que feriu algo lá, por quê? Eu vou só citar um exemplo. Para quem é
Para quem vai atender gratuito, exige um monte de documentação. Para quem não é, exige poucas documentações da propriedade. Então, assim, eu não vi uma com clareza, né, e uma hombridade em relação a esse projeto de lei. Então, por isso eu peço, isso é de alguns, né, e os outros eu vejo um veto político, nada pautado dentro do ordenamento, a gente não feriu nada que está fora do ordenamento aqui, jurídico. Então eu peço aos nobres colegas que a gente derrube esse veto e caso o prefeito depois possa encaminhar, a gente possa estar tirando essa documentação, tanto de quem paga e quem não paga. Eu acho que fica mais seguro a gente derrubar esse veto. Depois ele encaminha novamente, o que ele quer é o projeto de novo, a gente vai rever essas questões. Até de quantidade de hora máquinas também, que eles tinham colocado 100 horas máquinas, eu reduzi para 50, mas depois também conversando com o vereador Ziel, a gente reduziu para 30 horas a máquina, porque cada máquina dessa aí, já pensou 100 horas numa propriedade? Se o operador faz 10 horas por dia, ele vai ficar lá de 10 a 15 dias dentro de uma propriedade. 20 dias, dependendo da logística que tiver. Então, assim, se você fazer umas contas básicas, uma PC hoje vai atender 10 produtores num ano, 12, 20, né? Dependendo. Então, assim, estamos caminhando para uma agricultura familiar. Sei que a emenda esse projeto é louvável, é muito importante, é um avanço para o município, mas se eu vou falar, eu não confio muito em estar mantendo esse veto para depois que eles possam encaminhar a gente colocar 50 horas. Então eu não fico confiante, né? Não me dá segurança. Então por isso que eu peço aos nobres colegas que vamos derrubar o veto, depois o prefeito ele sanciona, depois ele encaminha, se ele achar que foi lesado ou tem alguma burocracia dentro desse projeto, dessas emendas que fizemos, ele encaminha para casa de novo e a gente vai analisar com carinho. É isso. Parabéns, que eu peço vereador. para cada um. Parabéns. Vereador Rafael de Paula, contra ou a favor do veto? Vamos colocar em votação. É todos os vetos já? Ou vai ser por... Só o primeiro. O artigo 7º ele fala... Das horas. Inciso 7º, artigo 1º. Das horas eu sou favorável. A favor do veto. Consulta o voto do vereador Sandro Tuca. É que são dois, né? Não, é uma matemática meio genérica, mas assim, uma máquina hoje, uma PC, ela consegue fazer 10 horas por dia? Faz 10. Então, então se a gente tiver, vamos supor, 100 horas, vai ficar 10 dias dentro de uma propriedade. Dependente que não faça. Né? Eu sei que, dependendo. E aqui a lei ela é clara. Quem analisa essas questões de horas também, a gente coloca um limite, é a questão da equipe técnica, os operadores, junto com a equipe técnica da CEMAGRE, que ela vai analisar e avaliar esse trabalho. Então, assim, tá bem explícito aqui na lei. Então, assim... Vereador Pombinho, eu não peguei em prática o projeto, ele que um exemplo, mesmo que seja 30 horas. Se a propriedade necessitar de mais, tem como ampliar isso? Ou é fechado 30 horas? Tem sim, tem a equipe técnica junto com o Conselho de Desenvolvimento Rural. O porquê? O Conselho de Desenvolvimento Rural, olha, é bem claro, a lei ela é bonita, ela é bacana, tá? O que eu vejo nela é o quê? Que para que você consiga uma emenda parlamentar, ou que tenha dinheiro excepcional, ou que ela dá a receita, para que você vá atender um produtor gratuitamente, você tem que passar pelo Conselho de Desenvolvimento, analisar toda uma questão burocrática, eles acrescentaram mais documentação do que aquele que vai pagar. Então pode ser qualquer um. O projeto é bacana, ele atende todos, tanto da agricultura familiar como qualquer outro tipo de produtor, né, de grande porte. Então, assim,
tem como, isso tudo está explícito na lei, tá? E o que eu vejo é o quê? Quando o secretário veio falar comigo, ele falou assim, não, vocês mantêm o veto, que depois vai encaminha para essa casa. Não, eu prefiro derrubar o veto, ele sancionar, depois ele manda só o que é que altere. Só. Porque se a gente ficar toda vez à mercê do executivo também, essa casa aqui perde força. É isso que eu vejo. Mas tem como sim alterar, mas tem que passar pelo Conselho de Desenvolvimento, assim como o outro também tem. Tem que passar, assim como quem vai receber gratuitamente. Então, esse é meu pedido, mas que cada um analise da maneira. Se o senhor já foi lá e conversou com ele, eles falaram que são pouco 30 horas, né? Aí foge aquela questão, né? Se você tem uma propriedade, você vai querer hora máquina, você quer 10 tanques de peixe, ou 2 ou 3. Ali vai passar um pouco de 30 horas. O porquê os técnicos, quando vai avaliar, não colocam, ó, esse serviço não faz com 30. Ele faz com 40. Entendeu? Porque Questão de ordem, senhores. O projeto não está em discussão, mas abrimos porque o vereador estava com dúvidas, né? Mas ele está em votação. Eu concordo. Vou desconsiderar, fazer a pergunta para o senhor. Consulta o voto do vereador Rafael de Paula. A favor ou contra o veto? Contra o veto. Contra o veto. Consulta o voto do vereador Santuca. Senhor presidente, eu vejo assim, essa mudança de horas, que era 50, voltar para 30, eu acho que não, no meu pensamento não se encaixa muito não, porque a própria lei, ela prevê também que o cara pode, por exemplo, se o cara estiver na metade do trabalho, ele está fazendo um trabalho, ele contratou a hora APC para fazer uma determinada quantia de horas. E aí, se não terminou, vai parar na metade se determinar a quantidade de horas, eu acredito que vai ficar um trem meio estranho. Mas o vereador, você de a parte, presidente, tá certo que tá na fala, mas essa questão aí, a gente foge do artigo que quem faz essa análise de trabalho é a própria secretaria. É a própria os técnicos da secretaria. Não, eu entendi o posicionamento. Entendeu? Então ele vai falar assim, vai fazer com 32 horas. Tá explícito. A gente tem que impor um limite justamente para isso. Agora, eu coloquei 50. Porém, né, conversando com o Ziel, ele quis reduzir para 30, porque estava 100 horas. Né? É por isso que eu falo, se manter o veto, vai ficar aberto. Vai ficar aberto. Né? Seria interessante também, né? Mas vai ficar aberto. Mas no meu ver, o vereador, eu acho que não vai alterar muita coisa não, porque hoje, no acompanhamento da máquina hoje, se ela tiver poucos vai usar muito e muitos vai usar pouco. É o que está acontecendo. Quem é o micro, a agricultura familiar, geralmente é de 10 horas para baixo. É 5 horas, 3 horas, é 4 horas. Ela vai partir para um número maior de horas quando tiver. Mas eu vou derrubar o veto. Sou contra o veto. A favor do veto, excelência? Contra o veto? Contra o veto. Contra o veto. Consulta o voto do vereador Vicente Pinheiro. Senhor presidente, eu quero aqui justificar meu voto. Eu acho que isso aí não tem nada a ver, não implica em nada, porque, o exemplo, eu sou um pequeno produtor, eu quero 10 horas, eu vou pagar 10 horas. Eu preciso de 10 horas, eu preciso dividir 30, cada um vai pagar pela quantidade que ele pode pagar. Não vou chegar lá, eu quero 100 horas e se eu não posso pagar, porque não é de graça, é pago. Então eu sou favorável ao veto. Eu acho que cada um vai pagar, eu preciso de 10 horas, 20 horas, 15 horas, eu vou pagar pelo que eu necessito. Então é a questão de cada um. Então meu voto é favorável ao veto. Favor ao veto. Consulta o voto do vereador Pombinho. Consulta o voto do vereador Pombinho. Tô contra o veto. Consulta o voto do vereador Fábio Tizil. Contra o veto. Consulta o voto do vereador Juninho Coelho. Contra o veto. Contra o veto. Consulta o voto do vereador Ziel de Almeida. Contra o veto, presidente. Consulta o voto da vereadora Simone Batista. Contra o veto, senhor presidente. Projeto. Manifesto meu voto a pedido do vereador Pombinho contra o veto. Sendo assim, projeto
derruba o veto por 8 votos contrários e 1 voto favorável. Consulto os vereadores se mantém ou derruba o veto referente às alíneas D e F do inciso 2º e parágrafo único do artigo 11. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Consulto o voto do vereador Pombinho. Senhor presidente, esse é quando eles aumenta a burocracia para quem vai fazer gratuitamente e diminui para aquele que tem condição de pagar. Então eu sou contra o veto. Consulto o voto do vereador Fábio Tizil. Contra o veto. Consulto o voto do vereador Rafael de Paula. Contra. Consulto o voto do vereador Santuca. Contra também. Consulto o voto do vereador Vicente Pinheiro. Favorável. Consulto o voto do vereador Juninho Coelho. Contra o veto, senhor presidente. Consulto o voto da vereadora Simone Batista. Contra o veto, senhor presidente. Consulto o voto do vereador Osiel Almeida. Contra o veto. Também manifesto meu voto acompanhando o colega Pombinho contra o veto. Sendo assim, projeto derruba o veto do prefeito com 8 votos contrários e 1 voto favorável. Consulto os vereadores se mantém ou derruba o veto referente ao inciso 4º do artigo 16. Coloque em única discussão. Coloque em única votação. Consulta o voto do vereador Pombinho. Contra o veto, senhor presidente. Mesmo projeto. Mesmo projeto, pessoal. Consulta o voto do vereador Fábio Tizil. Contra o veto, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Rafael de Paula. Contra. Consulta o voto do vereador Santuca. Senhor presidente, senhor me desculpe, eu queria entender essa parte do veto que a gente está voltando aí. Esses vetos foram fragmentados sim, em partes, né? mas em Esse parte. trata do inciso 4º do artigo 16. Se o secretário puder ler, nós quebra aqui um pouco o artigo 4º, desculpa. E artigo 16. Parágrafo 4º. Vou quebrar um pouco o protocolo aqui para os vereadores entenderem, porque são muitos vetos. Esse aqui está discutindo sobre a certidão negativa de débito do município, presidente. Certidão negativa. A burocratização. Vereador Santuca, contra. Porque Contra o veto. Vereador Vicente Pinheiro. Favor do veto. Vereador Juninho Coelho. Contra o veto, vossa excelência. Vereadora Simone Batista. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Osiel Almeida. Contra o veto. Também manifesto meu voto acompanhando o autor das emendas, vereador Pombinho, me manifesto contra o veto. Sendo assim, veto derrubado por 8 votos contrários e 1 voto favorável. Consulta os vereadores se mantém ou derruba o veto ao artigo 17 e parágrafo único. Coloco em discussão e solicito ao secretário que faça a leitura desse trecho, por gentileza. Parágrafo único, excelência. Artigo 17, parágrafo único. Atingindo o limite de 30 horas, deverá a Secretaria Municipal de Agricultura verificar a existência do pedido de serviço em aberto, os quais deverão ser cumpridos antes de ser atendido em novo ciclo de 30 dias, de 30 horas para o requerente. Essa agora, pessoal, é o das 30 horas que estava sendo discutido no início da matéria, beleza? Consulta o voto do vereador Rafael de Paula. Contra. Consulta o voto do vereador Santuca. Contra. Consulta o voto do vereador Vicente Pinheiro. A favor. Consulta o voto do vereador Pombinho. Contra. Consulta o voto do vereador Fábio Tizil. Contra o veto. Consulta o voto do vereador Juninho Coelho. A pedido do meu vereador Marcílio Pombinho, sou contra o veto. Consulta o voto do vereador Zé Almeida. Contra o veto. Consulta o voto da vereadora Simone Batista. Contra o veto. Também manifesto meu voto junto com os colegas contra o veto. Sendo assim, em matéria, derruba os vereadores 8 votos contrários, 1 voto favorável
derrubando o veto do artigo 17, parágrafo único. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 235/23 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 235/2023, Comissão Permanente de Justiça e Redação, manifesta o voto favorável. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 177/2023 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer número 177/2023, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, manifesta parecer favorável. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 3.714/23, de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 3.714/2023, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar por donação e dotação no valor de R$ 169.472, destinado a suplementar e dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos de Trânsito e outras providências. Antes de colocar em votação, quero registrar a presença do vice-prefeito Valter Cruz. Seja bem-vindo, vice-prefeito. Também pastor João Escobar, grande amigo. Gustavo Rafael, grande líder. Sejam sempre bem-vindos ao parlamento. Consulta o voto do vereador Pombinho. Crédito adicional para a Secretaria de Obras. A favor, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Fábio Tizil. A favor, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Rafael de Paula. A favor. Consulta o voto do vereador Santuca. Favorável. Consulta o voto do vereador Vicente Pinheiro. Favorável. Consulta o voto do vereador Juninho Coelho. A favor, senhor presidente. Consulta o voto da vereadora Simone Batista. A favor, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Zé Almeida. A favor. Aprovado por 9 votos em única votação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 236/23 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer número 236/2023 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, manifesta parecer favorável. Coloco em discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 178/23 da Comissão de Finanças e Orçamento. Reiterando, senhores, o projeto de lei 3.714/23, aprovado por 8 votos. Porque a minha excelência não vota. Sim, senhora. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 3.716/23. Senhor presidente, deixa eu ler aqui anteriormente aqui o parecer que o senhor pediu, 178 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, manifesta parecer favorável. Projeto de lei número 3.716/2023, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por donação e dotação no valor de R$ 21.154,90, destinado a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho e da outras providências. Coloco em única discussão. Projeto, senhores, inclusão da atividade 2.348, implantar ações de segurança alimentar e nutricional, distribuição gratuita de leites pasteurizados, tipo C, uma vez que o mesmo será utilizado somente para atendimento de finalidade pública, SEMAST. Consulto, coloca em discussão, coloca em votação, consulto o voto do vereador Rafael de Paula. A favor. Consulta o voto do vereador Santuca. Favorável. Consulta o voto do vereador Vicente Pinheiro. Favorável. Consulta o voto do vereador Pombinho. Quero justificar meu voto aqui, parabenizar a secretária. Mais um avanço para o nosso município, no assistencialismo. Meu voto é favorável, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Fábio Tizil. A favor, senhor presidente. Consulta o voto da vereadora Simone Batista. A favor, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Juninho Coelho. A favor, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Osé Almeida. A favor. Sendo assim, projeto aprovado por 8 votos em única votação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 237 da Comissão de Justiça e Redação.
Parecer número 237/2023 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Manifesto parecer favorável. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer 179 da Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer número 179 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Manifesto parecer favorável. Coloco em única discussão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei 3.718/23 de autoria do Executivo Municipal. Projeto de lei número 3.718/2023 dispõe sobre a abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação no valor de R$150 mil, destinado em dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Fazenda e Administração e da outras providências. Coloque em única discussão. Coloque em única votação. Consulta o voto do vereador Pombinho. Favor, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Fábio Tizil. A favor, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Rafael de Paula. A favor. Consulta o voto do vereador Santuca. Favorável, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Vicente Pinheiro. Favorável. Consulta o voto da vereadora Simone Batista. A favor, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Juninho Coelho. A favor, senhor presidente. Consulta o voto do vereador Ozzy Almeida. A favor. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis. Não sei se é o voto, né? Sem que tenha mais matérias apreciadas na ordem do dia, nem vereadores inscritos na tribuna de bancada e nem explicação pessoal, sem que não tenha mais nada a tratar, agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão às 9h20 e convido a todos a se fazerem presente na 33ª ordinária a ser realizada em 6/11/2023 ou extraordinariamente, se necessário. Deus abençoe e uma boa semana a todos.